Bem-vindos a mais um episódio do podcast Destrave-se. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para que você destrave o seu maior potencial. Eu sou Beatriz Olivier. Eu sou a Tati Moço. E quero aproveitar esse momento para falar para vocês do apoiador do Destrave-se Podcast, que é a Brasil Fruit, uma empresa brasileira de nuts, petiscos saudáveis, castanha, amêndoa, com embalagem, gente, sensacionais para carregar na bolsa. Sabe aqueles potinhos que a gente pode abrir e comer sem fazer barulho? E embalagens compartilháveis também, muito legais. Coisa boa! A Brasil Fruit tem uma loja dentro da Amazon, então aproveitem essa oportunidade. A gente vai deixar o Instagram deles para vocês conferirem lá. Tati, nesse episódio vamos falar sobre propósito. E eu acredito que o propósito do ser humano é ser ele mesmo e todo o resto é projeto. Existe uma diferença, né, entre propósito e projeto. E sabe que eu ganhei um livro há muitos anos de uma paciente minha, um livro que ganhou o prêmio de best-seller. Ele se chama Demian, de um autor chamado Hermann Hesse. E o iniciozinho do texto diz: queria ser apenas aquilo que brotava de mim mesmo, porque isso me era tão difícil. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil, ser a gente né? mesmo. É muito difícil porque sermos nós mesmos envolve desconstruir tudo aquilo que nós não somos. Complexo. Complexo e simples ao mesmo tempo. Exatamente. Porque a gente passa uma vida inteira se adequando, se moldando a padrões externos, exigências externas, expectativas externas. Vai construindo bloqueios, barreiras, máscaras que formam grandes resistências para que a gente seja capaz de olhar aquilo que pulsa dentro da nossa alma. Ai, que filósofa, gente! E sabe o que é bacana, né? Quando a gente estava até falando sobre esse episódio que a gente ia gravar, uma das coisas era deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que é propósito. Porque é mais uma daquelas palavras que ficaram aí banalizadas e super complexas, onde as pessoas às vezes não entendem o que é, onde existem vários cursos para descubra o seu, aprenda como ter um e etc, como meta de vida. E propósito nada mais é do que ser você mesmo, é aquilo. O nosso propósito é ser nós mesmos, é estar alinhados com aquilo que é essencialmente nosso, com a nossa essência. E como você bem disse, assim, por que é tão difícil a gente ser quem nós somos? A gente, primeiro, né, tem muitas determinações sociais, muitas cobranças sociais que falam pra gente o que é sucesso, como é que a gente deve ser, o que a gente deve fazer. E isso muitas vezes é o ponto de partida para uma perda de nós mesmos e do nosso caminho, né? Da nossa identidade, né? Sim. Também. Se associa muito a palavra propósito a projeto. Né? Então, de repente, o meu propósito tem a ver com a minha carreira, ou com um papel que eu assumo dentro da sociedade, ou um papel que eu assumo até mesmo dentro de casa, né? Nós não somos os papéis que nós desempenhamos, nós não somos a nossa profissão. Essas questões, elas são projetos e são muitas vezes caminhos para que a gente manifeste, transborde o nosso propósito, que está muito mais no campo do ser do que do ter. Até porque o ter, ele é consequência do ser genuíno e autêntico. O ter, né, que traz aquela sensação de satisfação, de completude, né, aquela alegria de por mais que a vida nos apresente desafios, mesmo assim, viver com satisfação de ser si mesmo, se sentir bem na própria pele. E quando a gente fala sobre a ideia de propósito e sobre essa dificuldade da gente se encontrar com o nosso, primeira coisa, propósito não é uma coisa que a gente encontra fora, a gente se encontra com o propósito dentro. É muito mais sobre um olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente consegue perceber aquilo que de fato faz os nossos olhos brilharem, nosso coração pulsar mais forte, sabe? E a gente é muito desencorajado socialmente, né, a seguir os caminhos que a gente deseja seguir. Sabe que até trazendo um exemplo meu, assim, né, eu já falei isso algumas vezes, assim, mas antes de fazer psicologia, eu cursei 6 meses de sistemas de informação.
que é um curso que não tem nada a ver comigo. Não tem mesmo, cara. Não conseguiria imaginar. E, cara, assim, a melhor coisa que eu fiz foi fracassar no meu desempenho enquanto estudante de sistemas de informação, que seria inevitável, porque não era uma coisa que me animava a fazer. Eu gosto de pessoas, eu me interesso demais por pessoas. Então, eu ter uma atividade, né, um projeto, uma prática que me levasse distante disso, que tem alinhamento comigo, certamente me faria infeliz. E eu lembro quando eu entrei na faculdade de psicologia, uma das primeiras coisas foi, olha, ser psicóloga não dá dinheiro. E isso, num primeiro momento, quando você é estudante, chegando num lugar, é um baque, né? Eu pensei, gente, eu preciso fazer isso dar certo. E aí, os meus projetos que vieram a partir disso, né? Hoje eu sou psicóloga há 10 anos, eu tenho uma equipe, tenho 10 psicólogas fazendo parte da minha equipe na clínica. Hoje eu vivo somente da psicologia. E o que tornou isso possível, né? Justamente essa atividade estar alinhada com os meus próprios valores. Que é onde eu me conecto com pessoas, que é uma coisa que eu adoro, onde eu posso desenvolver pessoas, que tem tudo a ver com a minha essência. Então, quando a gente se alinha com aquilo que é essencialmente nosso, é muito mais fácil a gente desenvolver projetos, desempenhar projetos e até talvez ter sucesso nesses projetos. Eu não estou dizendo que eu sou um sucesso, eu sou um sucesso de acordo com aquilo que eu propus, né, para minha vida, né? Mas cada um na sua vida, né, pensar o que é sucesso, o que dá uma sensação de satisfação no final do dia. Acho que o que bloqueia muito, você disse, né, que algo que te fez, de repente, hesitar por um momento nessa sua mudança de carreira, de área de estudo, essas crenças, né, que já estão ali estabelecidas, como, tal área não dá dinheiro. Essas coisas, elas vão criando camadas que vão dificultando o nosso acesso para a nossa essência. Então, se de repente você não conhecesse muito bem aquilo que pulsava dentro de você, de repente essa construção, né, feita já estruturada dentro de uma crença social, pudesse ter sido um fator de limitação para você. Sim. De repente, se você não tivesse seguido nessa linha, alinhada com aquilo que você estava buscando, que você conseguiu escutar de dentro de você, isso poderia ter te influenciado. Sim, né? Mas eu acho que uma coisa, né, é desafiador, porque a gente escuta as pessoas dizendo muito sobre o que é sucesso, né? E o que é sucesso? O que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? Né? E a felicidade, ela acaba se distanciando muitas vezes com a ideia de sucesso. É quase como se ser feliz não fosse sucesso, porque quando a gente atribui sucesso somente, né? E não vou ser hipócrita em dizer que dinheiro não é bom, inclusive, né? É ótimo, mas apenas a dinheiro, né? Apenas a prestígio, apenas a reconhecimento externo, muitas vezes a gente não tem felicidade. E eu acho que a gente faz um caminho errado, sabe? Sim, quando a gente busca errado. Encontrar o propósito. A gente faz um caminho muito errado nessa busca por propósito. Às vezes a gente busca o que é felicidade pro outro, né? Ou o que tá na moda como conceito de felicidade, né? Sim. Ai, fulano parece tão feliz com tal coisa. Acho que é nessa área que é isso que eu tenho que buscar. E aí a gente vai se negligenciando, a gente vai se atropelando, deixando pra lá aquilo que vai pulsando dentro da gente. E isso, essa distonia entre o que pulsa e a forma como a gente atua, o que a gente busca, onde a gente desempenha, coloca a nossa energia, é o que gera conflito emocional. Sim. É a raiz de muitos problemas. É justamente essa falta de sintonia entre o que está na sua essência e a sua atuação. Porque se a sua atuação, ela busca satisfazer uma necessidade externa, você está lá gastando sua energia, seu potencial, em algo que provavelmente nunca vai te trazer satisfação, né? Por isso que o propósito, ele está no campo do ser, do tornar-se. E o que é projeto? Um projeto pode ser o caminho que me leve a me desenvolver para que eu me torne essa versão de mim
em potencial, que eu realmente transborde aquilo que eu vim trazer. Mas né? concorda que tem uma coisa errada aí nesse caminho? Olha só, quando a gente fala em ser, a gente está falando de uma coisa muito individual, né? Porque somos únicos. Então, tem uma questão que, hoje em dia, as pessoas, elas buscam ser muito o que as outras pessoas são. Sim. Então, é um tal de fazer o que todo mundo faz que é impressionante. E aí, é onde a gente perde a nossa individualidade. É onde a gente perde a nossa autenticidade. É onde a gente deixa de saber até... Gente, isso é muito sério. A gente deixa de saber o que a gente gosta. Sim. Muitas vezes, quando a gente pergunta pra alguém, o que você gosta? A pessoa, às vezes, ela não sabe nem dizer exatamente o que ela gosta. O que seria um dia ideal pra você, um dia bom? Acho sabe? que isso é muito comum, né, Tati? Muito. Então, as pessoas vão copiando, muitas vezes, os desejos dos outros, muito pelo lugar de sucesso que se quer chegar. E aí, essa trajetória, cara, é cada vez mais desafiadora se eu estou desalinhada com aquilo que é a minha essência. Porque aí volta no ponto D. Se eu tô fazendo alguma coisa que eu curto fazer, concorda que a chance de eu me dedicar mais, de eu ser melhor nisso, e consequentemente, eu vou ter mais sucesso e até ganhar mais dinheiro. Até porque você por mais que digam, olha, tal área não dá dinheiro, mas é possível ganhar dinheiro em qualquer área. E aí, com esse nível de motivação e de devoção a si, à sua essência, você encontra meios que você nem imaginava, né? Você abre caminhos diferentes, possibilidades diferentes para aquilo. E muitas pessoas acabam que não se encontram com o seu propósito, porque elas tiram ele de cena. Então, por exemplo, eu gosto mesmo de ser psicóloga. É isso que eu gostaria para minha vida. Mas ser psicóloga dizem que não dá dinheiro, então eu deixo de pensar em ser. Mas ser psicóloga talvez seja algo, não sei se é muito pra mim, eu não divulgo muito bem o meu trabalho, então eu vou deixar de fazer. E aí a gente vai problematizando as coisas, porque às vezes os caminhos eles são um pouco difíceis, né? Ou porque muitas vezes a gente quer, de fato, algo tão pronto que diga assim, olha, isso aqui é seu, é o seu movimento de vida, ele está aqui e é fazendo isso que você vai ser feliz. A felicidade, ela é uma construção. E uma consequência, né? Sim. Não é o destino final, né? E sabe que é legal a gente pensar também? Eu acho que é até um exercício, assim, para as pessoas fazerem. É uma coisa que eu gosto de fazer também muito para minha vida, assim. É pensar, as escolhas que eu estou fazendo, elas estão alinhadas com o meu ego ou com a minha essência? Eu escolho o que eu escolho porque eu quero aparecer, porque eu quero ter o sucesso que as outras pessoas têm. Ou eu escolho porque, cara, isso faz sentido pra mim, eu vou curtir muito me dedicar a isso, fazer isso, viver isso. Porque quando a gente escolhe alinhado com a nossa essência, o resultado, além dele ser consequência, ele é o menos importante porque eu curti o processo. Eu vivi aquela experiência e chegar ou não chegar é mero acaso, sabe? Assim. E também parte do propósito de ser humano é muito do vencer a si mesmo, né? Vencer as próprias resistências para se chegar a uma condição de ser amanhã melhor do que eu fui hoje, né? E esse é o processo. Mas você concorda que muito do que está por trás dessa não satisfação com o que se busca, essa falta de propósito, tem como base o medo de não fazer parte, o medo do meu propósito não ser algo aprovado, não ser algo aplaudido, não ser algo admirado por alguém próximo de mim de repente. Eu acho que muito do que bloqueia o encontro com o propósito é o medo. O medo de não ser algo que a própria pessoa acredita ilusoriamente como que não seja bem visto ou que não seja digno de... A gente acaba moralizando também, né? A gente moraliza aqui, de repente a gente tem uma pulsão, uma vontade, a gente começa a moralizar porque a gente tem crenças muito profundas, né? E uma necessidade de se colocar num mundo de uma forma que a gente vai ser validado. Sim. E o que fundamenta tudo isso, que sustenta tudo isso é um medo.
Né? E aí já vale um outro episódio, né? O medo de não agradar. O medo de não agradar. Porque a gente se importa tanto com a opinião das pessoas, a opinião que elas emitem sobre a nossa própria vida. E a gente vira refém, vira escravo, vira prisioneiro e começa a perder, perde-se o encanto, né? De viver uma vida que traga essa satisfação, apesar de todos os desafios. Porque a busca, quando se sabe para onde está indo, todos os desafios, eles ficam menos penosos. Sim. E é muito mais legal quando a gente percebe se a gente está alinhado com aquilo que tem a ver com a gente, que faz sentido para nossa vida, né? Essa coisa do faz sentido para você? É meio sobre isso tem conexão contigo? Está alinhado, né, com a sua essência? Porque se o viver com propósito é viver alinhado com a sua essência, gente, é muito mais simples do que pode parecer. É como a gente está falando. É difícil, né, a gente deixar, às vezes, de lado a opinião das pessoas, esse desejo social de que a gente seja aquela pessoa que querem que a gente seja, né? E a gente abrir mão um pouquinho disso para que a gente possa, de fato, nos reservar a ser aquilo que nós somos. E isso pode parecer fácil, mas no fim das contas não é. É isso que eu ia falar, assim, não, é simples em essência, mas é um movimento bem complexo. Que muitas vezes é muito difícil, porque a gente carrega convicções e crenças que muitas vezes não são a realidade, não são uma verdade em si, mas que estão tão enraizadas, são tão profundas que não é fácil de desconstruir. Por isso que a gente fala, o nosso propósito é sermos nós mesmos, mas por que é tão difícil? Porque a gente carrega, veste muitas máscaras, né? Para cada contexto a gente tem uma máscara. Para cada pessoa com quem a gente fala, a gente tem uma máscara. E as convicções, essas crenças, por mais que elas não tenham um fundo de verdade absoluta, mas para nós elas são. E desconstruir isso é uma jornada que requer bastante empenho, requer bastante trabalho de autoanálise, não é algo assim, crença, né? E outra coisa, né? A nossa felicidade ou o que as pessoas vão pensar? Eu prefiro ser feliz. Com certeza. Então é uma escolha também, né? Esse encontro com o propósito, ele vem a partir de uma escolha. Eu escolho isso. Todos devemos escolher isso também para você. Pois é. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com alguém que você acredita que poderia se beneficiar desse conteúdo. E a gente te vê no próximo.